Fala pessoal, vamos ver agora uma matéria do G1, falando da China. China diz que grãos dos Estados Unidos são facilmente substituíveis. Venda de soja do Brasil cresce em meio à guerra comercial. Após tarifaço, a exportação de soja brasileira para a China deve aumentar 32% em abril, diz mídia estatal chinesa. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo e competem por esse mercado. O governo chinês disse que grãos produzidos pelos Estados Unidos, como soja, milho e o sorgo, podem ser facilmente substituídos. A afirmação foi feita pelo vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, Zhao Xinxin. Mesmo sem as compras dos Estados Unidos, não haverá muito impacto no fornecimento de cereais à China. A declaração ocorre em meio a uma guerra comercial iniciada neste mês pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs taxas de exportações em diversos parceiros comerciais. Para a China, as tarifas chegam até 245%. Porra, é muita coisa, bicho. Como resposta, Pequim taxou 125% aos americanos. Quem está ocupando o espaço do mercado norte-americano na China é o Brasil, maior exportador de soja para a China. Cerca de 40 navios com soja brasileira devem atracar no porto chinês em abril, um aumento de 48% em relação ao ano passado. O Brasil está vendendo muito. A informação foi dada pela emissora estatal chinesa nesta segunda-feira. Segundo a CCTV, serão descarregadas 700 mil toneladas de soja brasileira em abril, um aumento de 32% em relação ao mês do ano passado. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais mostram que houve uma alta de 7% nas vendas de soja em grão para a China. A China passou a diversificar suas fontes de grãos nos últimos anos e passou a comprar mais soja brasileira, à medida que a guerra comercial desencadeada pelas tarifas do presidente Donald Trump torna inviáveis as compras da safra dos Estados Unidos. A China começou a reduzir as suas compras de soja dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump, que na época também iniciou uma guerra comercial com o país. Na semana encerrada em 17 de abril, a China comprou apenas 1.800 toneladas de soja dos Estados Unidos, após 72 toneladas na semana encerrada em 10 de abril. Por causa da tarifa, cara, é muito alto, pô. Os chineses não vão aguentar, não. Vamos ver o que o pessoal do UOL achou disso. Existe essa possibilidade, né? A China pode escolher o Brasil como substituto para os grãos que tinham origem dos Estados Unidos, o que é positivo para o setor, talvez não tanto para o consumidor local por conta da variação de preços. Confirmando isso, né? Quando eu digo confirmando, não é as informações, o Graciliano confirmou isso, está claro, mas confirmando que você fechando esses contratos novos, né, vai ser um desespero para para centenas de produtores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande fornecedor de soja, ou seja, para garantir matéria-prima a fim de alimentar a proteína animal, né, lá na China. Os Estados Unidos é um grande fornecedor, são regiões que votaram em peso no Donald Trump, né, nas eleições. Esse pessoal já está insatisfeito, puxa a fila de insatisfação, que faz com que o Trump tenha perdido bastante da sua popularidade desde o início do mandato. Não perdeu, não. Qualquer marmota que sabe ler vê que você tem tido uma perda significativa de popularidade, e não é
só com o pessoal que não votou nele, que já não gostava dele. Estamos falando do pessoal que votou nele, né? Pessoas que, desde gente muito rica que está perdendo dinheiro, até pessoas que estão trabalhando no campo ou em outros setores que foram diretamente impactados pelas tarifas que ele colocou. Então o que acontece? Essa era a consequência clara e mais lógica, né, que poderia acontecer com relação ao fornecimento de soja. A China ia trocar pelo Brasil. Né? E isso já também, inclusive, está no radar dos produtores de soja aqui, que olham para a situação e falam, opa, aqui tem uma oportunidade. É claro que, aí eu termino lembrando uma coisa, Diego, não significa, contudo, que o fato de que o Brasil, eu não tenho soja para vender, o Brasil venda mais soja, não, ou venda mais grãos, ou venda mais produtos, não significa que as tarifas do Trump foram boas para o Brasil, podem ter sido boas para determinados setores, mas não para outros setores. Né? Você impôs 10% de tarifa básica para todos os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Isso encarece determinados setores, como, por exemplo, em São Paulo, que são exportadores para ele, para os Estados Unidos, mas não só. Quando você mexe nas cadeias globais, quando você coloca mais imposto para a China que importava produtos de matéria-prima do Brasil para produzir, para poder exportar para os Estados Unidos, vai fazer menos isso. Então, ou seja, a gente ainda não consegue entender o tamanho desse impacto. A gente consegue ver o que está acontecendo, o que vai acontecendo, mas ainda vai ter muito impacto para ser mensurado. Vou para o Thales, trazendo uma nova informação, porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está se divertindo muito no seu segundo mandato. E quem diz isso é ele próprio. Em entrevista à revista americana The Atlantic, publicada nesta segunda-feira, um dia antes de completar 100 dias à frente do país, no cargo mais alto dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, abre aspas, da primeira vez eu tinha duas coisas para fazer, mandar no país e sobreviver, e eu tinha comigo todo esse povo desonesto. Nessa segunda vez, eu mando no país e mando no mundo, fecha aspas. Thales Faria, é o presidente do mundo, o Trump? Olha, o mundo sempre soube que os Estados Unidos eram muito poderosos. Mas o Donald Trump, o que ele está fazendo não é mandando no mundo. Ele encontrou um brinquedinho para estragar o mundo. É diferente de mandar no mundo. Esse poder de estragar as coisas, esse os Estados Unidos têm, a China também tem. Se a China quiser estragar, a Rússia está lá estragando na Europa, invadindo a Ucrânia, fazendo o Israel está lá estragando gás no Oriente Médio, matando gente para burro. Estragar as coisas é muito fácil. Que os Estados Unidos são poderosos? São poderosos. Que a China é poderosa. Mas isso não significa mandar no mundo. E o que o Trump está fazendo é estragar o mundo, balançar a roseira e acabar com o pior para eles, americanos. Ele está estragando o capitalismo. Está aí os ruralistas americanos que votaram no Trump desesperados. Por quê? Porque vai vir a soja brasileira vai cumprir o que cumpria a soja americana junto à China. Vamos vender soja para lá. E os produtores americanos devem estar desesperados, assim como outros que dependem de produtos chineses que não estão chegando nos Estados Unidos para indústria mesmo, indústria de produtos de alta tecnologia, que precisam de chips, isso tudo o Trump está estragando a ordem mundial, desorientando tudo. Isso é fácil. Isso é fácil se você está à frente de um país importante como os Estados Unidos. Mas não é mandado no mundo. O mundo não está ajoelhado para o Trump fazendo o que ele quer. O mundo, ao contrário, está discordando do Trump. Está reagindo ao Trump. E isso tem consequências sobre os Estados Unidos e o povo americano, que estão sofrendo. Inclusive, estatisticamente tem isso, porque o Trump é o presidente dos Estados Unidos com a pior aprovação aos 100 dias de mandato dos últimos 80 anos. 55% desaprovam o Trump, contra 39% que aprovam.
Sobre a economia dos Estados Unidos, 73% disseram que ela está em má situação. 53% disseram que ela piorou desde que Trump tomou posse. 62% dos norte-americanos afirmam que os preços estão subindo, enquanto 71% disseram que as tarifas de importação para parceiros comerciais são um fator negativo para a inflação. Além disso, 41% disseram que as suas finanças pessoais pioraram. O levantamento do Instituto Ipsos foi feito para o jornal Washington Post e a rede de TV ABC News, divulgado ontem. Sakamoto, diante disso tudo, a autoestima do Trump é algo que está muito bem, né? A autoestima do Trump, claro que é algo que ele supera, ele vai tão alto quanto os foguetes da SpaceX, né? E é claro que ele faz isso para causar, né, para gerar buzz, nem ele acha isso provavelmente exatamente, mas ele faz isso para gerar barulho, gerar ruído. Só que eu queria aproveitar, Diego, porque uma das coisas que mais gerou ruído hoje nos Estados Unidos foi uma declaração eu não sei se a gente abordar isso, mas já antecipo, uma declaração do apresentador do 60 Minutes, 60 Minutos, que é um dos mais importantes programas jornalísticos dos Estados Unidos, tem quase 60 anos. Né? E a declaração, o que ele falou? Ele é passado na CBS, né? Que é uma das principais TVs nos Estados Unidos. É um programa extremamente conhecido, né? E aí o que acontece é que ele falou no final do programa, né? Deu um recado da equipe do programa, porque um dos produtores, o produtor executivo do programa, Bill Owens, ele acabou saindo, né? Acabou avisando da sua demissão e alertando por quê? Porque o programa teria perdido a sua independência. E aí o apresentador falou que, olha, nesse exato momento a Paramount, empresa que os controla, né, entre os seus acionistas, eles estão tentando fechar um acordo multibilionário e precisam da aprovação do governo Trump. E por conta disso a gente está perdendo nossa independência. Foi um petardo gigantesco. Eles leram isso no ar, colocaram isso no ar, nas horas seguintes só se fala disso. Né? Ou seja, né, empresas multibilionárias de mídia fazendo essa quitaria, ou seja, se dobrando, né, para conseguir conquistar simpatia do governo, visando a aprovação de uma fusão, que ela queria uma venda, uma fusão, uma coisa assim. Diego, e aí é o seguinte, né, no meio disso, né, a imprensa nos Estados Unidos tenta resistir ao Trump, né, uma imprensa que vai perdendo audiência em todo mundo, tudo isso é um problema de imprensa em todo mundo, né, vai sendo atacada, né, tendo sua credibilidade atacada, só que isso aqui, digamos que os colegas nos Estados Unidos foram extremamente corajosos. 2020 foi um ano onde a União se mostrou mais forte do que nunca.